Olá, malta. Bem-vindos ao canal Cloud Surfer. O canal onde vamos fazer surf pelas nuvens, mas por todo o tipo de nuvens, não só pelas nuvens que nós podemos ver aqui, mas como nuvens esotéricas, nuvens no plano astral, etc. Então, hoje vou-vos trazer astrologia. E para começar este tópico, acho que não há uma melhor maneira do que fazer a distinção entre o Sol, a Lua e o ascendente. Porque hoje em dia muita gente sabe que o seu signo solar, sabe que é um peixe, sabe que é um touro, sabe que é leão, mas se calhar muita gente não sabe que existe um posicionamento astral para muitos outros astros. Um posicionamento astrológico que nos diz bastante mais do que apenas o nosso signo solar. E logo assim, da mesma importância que o Sol, temos a Lua e o ascendente. E é importante saber a diferença entre estes três astros, se bem que o ascendente não é bem um astro, mas vou explicar isso mais à frente, porque estes três posicionamentos dizem-nos bastante, não só sobre a nossa vida pessoal e sobre o nosso reino emocional, mas também como nós nos alinhamos e relacionamos com os outros. Então, em primeiro lugar, vou falar sobre a Lua. E o que é a Lua? A Lua, em termos na astrologia, representa as nossas emoções, a nossa sabedoria interior, aquilo que nos deixa confortável, o espaço físico e emocional em que nos sentimos confortáveis e o nosso ponto mais vulnerável, o nosso ponto mais fraco. Por, por, pela mesma razão em que é o ponto confortável, ou seja, o ponto confortável, ou a nossa zona de conforto, também se torna a nossa zona de vulnerável, pois ela pode ser vista e pode ser atacada pelas ideias das outras pessoas. Por exemplo, se uma pessoa não compreender que o porquê do teu espaço ser confortável, ser tão confortável e porque é que tu gostas, porque é que tens uma ligação emocional a esse tipo de coisas, ela pode começar a dizer mal e a destruir essa imagem que tu tens do teu próprio espaço emocional. Então é importante ter atenção àquilo que nós valorizamos. A Lua também representa um pouco aquilo que nós valorizamos e também representa o que eu acabei de dizer era a um nível mais pessoal. Agora, a Lua que está no céu, porque a Lua que está no céu, digamos que é igual à nossa Lua. A nossa Lua apenas é menor, porque quando falamos de universo e universos, nós temos, e dimensões também, temos que perceber que isto é um micro-macro. O que existe em tamanho gigantesco lá fora, o Sol, Júpiter, Saturno, eu também tenho isso, mas numa versão muito mais pequena. Tal. Tu também tens isso. Nós somos todos sistemas solares a produzir luz e essa luz, ao densificar-se, é o nosso corpo. Então o nosso corpo representa o nosso sistema solar, os nossos corpos de luz interiores. E a nossa Lua, e a Lua lá fora, ela não é bem uma estrela, ela é uma estrela, mas não como o Sol é, porque nós temos sóis e temos luas. E o Sol é uma estrela masculina, uma versão masculina de uma estrela, mas isto não tem a ver com o homem ou mulher que nós vemos cá em baixo. Cá em baixo. No nosso dia a dia. Não tem a ver com homem e mulher. Tem a ver com género masculino e feminino. E o que é o género masculino? O que é a masculinidade? É a habilidade de expressar, de puxar coisas para fora. E o que é o género feminino? A habilidade feminina, o aspecto feminino, é a habilidade de receber coisas e de interiorizar, aprofundarmos-nos nessas coisas ou nessas frequências, naquilo que nós recebemos. Então, seguindo esta lógica, o Sol, se é uma estrela masculina, a habilidade dele é expor, é projetar. E é o que o Sol faz. O Sol projeta luz. Projeta não só luz, mas o que nós vemos e o conceito mais básico do que o Sol faz é projetar luz. E a Lua é a parte feminina do Sol. Então, ela não vai projetar a luz, ela vai receber luz. Ela recebe a luz do Sol e reflete alguma dessa luz. Então, quando pensamos em nós próprios, no nosso próprio sistema solar, nós também temos um Sol e uma Lua, e um Júpiter e um Saturno. Então, a nossa Lua não vai ser uma emissora de luz. A nossa Lua não vai emitir
E o que é luz? Pensamentos e ideias. Informação. A nossa luz não vai emitir isso. A nossa luz vai receber. Vai ser um espaço para receber. Ou seja, em termos espirituais e em termos esotéricos, a lua é o rasto que o espírito deixa ao encarnar numa realidade específica. Ou seja, para eu como espírito e para tu como espírito, para nós como espíritos em geral, para podermos experienciar esta realidade onde nós estamos, o nosso planeta Terra, nós temos que encarnar num corpo. Encarnar. Nós temos que entrar num veículo que nos permita navegar por esta realidade e experienciá-la. Mas o nosso espírito já existe antes de encarnar nesse corpo. Então, ele estava num espaço antes dele descer, entre aspas, porque as frequências e vibrações desta dimensão são mais densas do que aquelas em que o espírito estava antes de entrar. Então ele desce, entre aspas, porque no mundo esotérico, no mundo astral, no mundo das frequências e vibrações, não existe bem o conceito de para baixo. Não é só para baixo, porque é uma questão de expandir. Enquanto expandes, tu expandes para um sentido, ou então expande-se para outro, ou expande-se como uma esfera. Então não é só ir para baixo. Mas o nosso espírito descende para poder entrar num corpo e experienciar esta realidade. Então a Lua é o espaço em que o espírito estava previamente antes de entrar no corpo, antes de começar a produzir corpos de luz, corpos de água, que mais tarde se vão manifestar e vão produzir aquilo que nós conhecemos como corpo. Porque eles vão se organizar, eles vão se alinhar uns com os outros, vão criar organizações, vão criar órgãos. Percebem? Órgãos. Nós temos órgãos do nosso corpo. O meu coração é um órgão, o meu estômago é um órgão. Que é uma organização, um conjunto, um alinhamento de vários corpos de luz que emitem essa luz numa determinada e específica frequência. Entendem? E isto vai ser um conceito que vamos explorar num vídeo mais à frente, que é como os nossos corpos de luz, os nossos corpos de água interiores, os nossos chakras, os nossos sóis e as nossas luas manifestam, produzem o nosso corpo físico, literalmente. Mas hoje estamos aqui para falar sobre a lua, o ascendente e o sol. Então a lua é esse espaço original do espírito. É o espaço que o espírito ocupa antes de entrar, antes de começar a produzir o que vai produzir este corpo, antes de começar a produzir esta realidade, antes de começar a produzir algo que possa experienciar esta realidade. Então é como se fosse a casa do espírito. É um espaço que o espírito deixa, mas que pode voltar. O espírito pode voltar para este espaço, por isso é que é tão importante. E por isso é que a lua se manifesta nas tuas emoções e no teu espaço confortável. Porque nesse espaço é onde estão as vibrações e frequências mais familiares, mais ressoantes, que fazem, entre aspas, o teu espírito sentir-se mais confortável e querer experienciar isso. Então a lua torna-se um espaço onde o espírito pode aceder. Nós estamos aqui a experienciar o nosso dia-a-dia, a emitir e a receber várias coisas. Mas a lua é um espaço, a nossa lua, a minha lua, a tua lua, é um espaço em que o teu espírito pode saltar para lá. Ele entra nessa frequência e vibração. Ele, como muda a estação do rádio, a frequência e a vibração, quando mudas a estação do rádio, estás a mudar a frequência que tu estás a captar. É exatamente isso que o teu espírito. O teu espírito muda a frequência em que ele está a vibrar e vai para lá, para o espaço que lhe é mais conhecido, que é mais familiar. Entendem? Que é um espaço mais individual, mais próprio, mais especial. É o espaço do teu espírito, é a casa do teu espírito, é o espaço onde ele mais gosta de estar, onde ele se sente mais seguro. Por isso é que é bastante importante ter atenção às pessoas com que nós deixamos entrar ou ver esse espaço. Porque se elas não entenderem como tu entendes esse espaço, se elas não estiverem na mesma frequência e vibração que tu, elas podem começar a atacar, ou apenas por estarem ao pé de ti, a frequência e vibração delas não suporta a frequência e vibração do teu espaço mais pessoal. Então esses dois espaços, ao interagirem, podem começar a criar uma fricção muito dolorosa, que provoca destruição e que não é bom para ti, entendes? Então presta atenção às pessoas que deixas entrar no teu espaço mais pessoal. Então a lua tem essa importância para nós, que é
é o nosso espaço mais pessoal, mais querido. Então nós, ao experienciarmos esse espaço, é como se fôssemos... O nosso espírito salta para esse espaço e está lá a lembrar-se daquilo que é mais querido para ele, do que ele realmente quer manifestar neste mundo. Então o nosso espírito vai lá para cima, lembra-se disso tudo, dessas memórias, desses sentimentos, daquilo que ele gosta de receber e de ver no mundo, e depois traz cá para baixo. Ele traz essa frequência consigo para emitir essa frequência cá em baixo, para que mais tarde essa frequência se possa manifestar em algo físico que tu podes ver e que os outros possam ver. Então, a Lua é isso, pronto, a Lua é isso. Por isso é que a Lua não é um planeta, porque ela peço desculpa. Ao teu espírito deixar esse espaço, ele fica vazio. Por isso é que eu digo que a Lua é um rasto. Também podem perceber a metáfora que a Lua é uma concha vazia, porque antes o nosso espírito habitava lá, nesse espaço, nessa zona específica do espaço geral, assim por dizer, e ele depois saiu e foi para outro espaço. Então esse espaço ficou vazio, porque o espírito estava lá, saiu, agora já não está. Então aquele espaço está vazio. Mas a frequência e vibração que o teu espírito estava a produzir lá ainda continua lá. E como aí o teu espírito estava num espaço tão individual, ele não tinha outras frequências e vibrações de outros espíritos a incomodá-lo, entre aspas. É genuinamente e puramente teu. Entendes? Por isso é que eu considero a Lua a posição mais importante do teu mapa astral. Por exemplo, mas quando eu me introduzi à astrologia, também eu pensava, tal como muita gente pensa, que era o Sol, que o Sol era o astro mais importante. Mas eu percebo porquê. E agora passamos aqui para o Sol, para o posicionamento do Sol, para o que é o Sol. E o Sol... Isto ajuda a explicar porque é que eu, no início da minha introdução à astrologia, e porque é que muitas pessoas, na introdução à astrologia, pensam que o Sol acaba por ser o posicionamento mais importante. Porque o Sol emite luz. O Sol é uma estrela emissora de luz, de ideias e pensamentos e de ação. Então essa luz acaba por nos encadear. Exatamente, era essa a palavra que eu queria pensar. Era essa palavra que eu queria dizer, era encadear. A luz do Sol acaba muitas vezes por nos encadear. Por isso é que durante o dia tu não consegues ver outras estrelas. Quando olhas para o céu durante o dia, tu não consegues ver outras estrelas. Porquê? Porque a luz do Sol está tão próxima de nós que as luzes não é... Tipo, as outras estrelas não desaparecem durante o dia, elas continuam lá. Mas a luz dela, em comparação à luz do Sol, é mais fraca. Em comparação. Porque isto é uma questão de localização. E de espaço e de distância. Então o Sol está bastante próximo de nós. A luz dele não nos deixa ver as outras estrelas. E isso acontece exatamente aqui na astrologia também. Porque o Sol representa as nossas ações, representa aquilo que nós vemos conscientemente no mundo, aquilo que os outros veem conscientemente de nós, os nossos ideais, a nossa maneira de pensar. Acho que já disse, mas pronto, a nossa maneira de pensar. E pronto, acho que já me estou a repetir, mas é isso. Então, ao Sol manifestar estas características, são coisas mais visíveis. É uma luz mais visível para nós do que, por exemplo, a Lua, ou do que, por exemplo, Vênus e Marte, que vou explicar em vídeos mais à frente. Mas o Sol torna-se mais visível. E uma questão onde é que isto se pode ver na realidade é sempre, no dia-a-dia. Quando está Sol, tu consegues ver basicamente tudo o que o Sol ilumina. Quando é de noite, já torna-se muito mais difícil de ver. Então o Sol faz isto mesmo. Estás a ver? O Sol tem este papel que é emitir luz. E nós como espíritos, os espíritos gostam muito de ir atrás da luz. Porque no reino interior é tudo frequências e vibrações. Eles não conseguem ver. Mas a luz é como se fosse mais quente. Eles sentem mais a luz também. Tal como nós aqui, os nossos veículos, os nossos corpos,
E os insetos são uma representação muito real disso. Os insetos seguem luz, estás a ver? E nós também seguimos a luz e o nosso espírito também segue a luz porque acaba por ser o mais apetecível. Acaba por parecer que é a melhor direção a seguir. Entendem? Então o Sol acaba por encadear outros aspectos do nosso mapa astral. Mas o Sol, eu não estou aqui a dizer que o Sol não tem. O Sol tem a sua importância, o Sol é bastante importante. Só não podemos é dar-lhe demasiada importância ou não dar tanta importância aos outros aspectos do nosso mapa astral. Então o Sol representa as nossas ações, a maneira como conscientemente vemos o mundo, a maneira como os outros nos veem conscientemente e os nossos pensamentos e ideias. É o nosso autor mais masculino. Não, é o nosso autor masculino mesmo. É a maneira como nós nos expressamos, a maneira como nós empurramos os nossos sentimentos e emoções cá para fora. Entendem? Como os tornamos visíveis para os outros. Então, em termos espirituais, em termos esotéricos, o Sol é a primeira criação que o teu espírito faz logo após ele ter deixado o espaço sequer à Lua. Devido a esse movimento, devido a essa troca de posição, cria-se algo, cria-se uma imagem, fogo esotérico. Porque o fogo que nós vemos aqui nos nossos isqueiros, por exemplo, não é fogo puro, é fogo já misturado com os outros três elementos. Mas o fogo real é imagens, é percepcionar visão, imagens que são expressadas. E essa imagem, como foi a primeira, é a mais alta. Porque depois, ao criarmos o nosso corpo e as nossas ideias, as nossas ideologias, os nossos pensamentos e emoções, o nosso espírito acaba por criar muitas outras coisas. Mas o Sol, o nosso ego, o nosso Sol, é a imagem mais alta. É aquela imagem que nós temos de nós próprios, mesmo muito alta, em que nós temos na maior consideração. É mesmo em termos de frequência e vibração, é a imagem que para nós vibra na frequência mais alta. É aquela primeira imagem que nós criamos. Porque se a Lua é o espaço onde o espírito é mais confortável, e se o Sol é a imagem, é o fogo que se cria logo a seguir ao sair da Lua, é a imagem que está mais próxima da Lua. Logo é a imagem mais alta. Não há outra maneira de explicar. É a imagem que nós temos de nós próprios mais alta. Então, essa imagem, esse Sol, é usado para proteger a Lua. Entendem? Porque a Lua é o espaço mais querido, mais confortável para o nosso espírito. E o Sol é a representação mais próxima, a representação mais real dessa Lua, desse espaço. Então, o Sol acaba por funcionar como uma luz que protege a Lua. Quando outras luzes estão a tentar entrar nesse espaço, o teu Sol mete-se no meio e manda a sua própria luz para não deixar que a luz do outro entre no teu espaço. Como é que isto se desenvolve em 3D, na nossa realidade? Tu tens certos gostos, certos estados emocionais em que tu preferes estar, certas coisas que tu preferes fazer, certos espaços físicos onde tu preferes estar. E quando alguém está a dizer que esse espaço é uma bela merda, ou esse pensamento não faz sentido, ou tu gostas de misturar estas coisas, de comer isto com aquilo, tu és mesmo parvo. Quando alguém, ou tu sentes que alguém está a tentar dizer alguma coisa disso, que é diretamente direcionado ao teu espaço pessoal, tu, com o teu próprio Sol, depois depende em que posição, em que signo ele está, isso vai ser a maneira com que tu fazes, mas o que tu fazes é tu vais trazer as tuas palavras, tu vais trazer as tuas ideologias, tu vais trazer as tuas ideias para as ideias e para as palavras que a outra pessoa está a usar. Porque isso é luz, é visível, é algo que tu expões. Então, se aquela pessoa está a expor para ti, tipo o Goku, estás a ver, fazer um Kamehameha para aqueles que vêm Dragon Ball, é expor como se fosse um raio de luz, um raio de ideias, palavras, lógica, organização de ideias. Tu mandas contra
a do outro indivíduo de forma a que ele não veja verdadeiramente o teu espaço pessoal. Tu modificas a conversa com as tuas próprias ideias para que o teu espaço pessoal não seja visto de uma maneira que é negativa para ti. Porque se aquela pessoa não está a entender, se está a degredir, se está a negar o teu espaço pessoal, tu não tens mais nada que é mandar-lhe um kamehameha na tromba, estás a ver? Então, não percebes? Show daqui. Mas não é num tom agressivo. Entendem? Isto é vibrações e frequências. São espíritos a comunicar. São espíritos a tentar não ver o seu espaço mais querido não ser destruído. Estão a ver? E o Sol serve para isso. Também serve para comunicar, para expressar as nossas ideias, sem ser nesta Star Wars, Guerra de Estrelas, Guerra de Sol, de Lua, entendem? Star Wars, muitos filmes têm muitas mensagens espirituais. Tenham atenção. Mas o Sol é a nossa bola de luz, é a bola de luz que nos representa mais visivelmente, mais rapidamente, as nossas ideias, as nossas ações, como é que nós nos comportamos no mundo, estão a ver? E depois isto tem muitos outcomes, muitos cenários possíveis diferentes, porque o Sol, dependendo da sua posição, tem várias características e personalidades, por assim dizer, associadas a ele. Então, por exemplo, olha, posso aqui dizer, vou fazer da Lua também, que é posições onde a Lua gosta de estar. A Lua gosta de estar em Câncer, em Caranguejo, que é, por acaso não, Caranguejo. O que é Caranguejo? É uma constelação que nasceu na quarta casa, que é um espaço do céu. Então, a Lua, porque eu ia dizer que a Lua nasceu em Caranguejo, mas não é correto. A Lua nasceu no quarto espaço. Não. Errado. A Lua nasceu na sexta casa. A Lua nasceu na sexta casa. Na casa de Virgo. Mas a Lua é a dona, é a ruler, é a mestre da quarta casa. Por isso é que eu estava aqui a fazer confusão. Por isso a Lua adora estar em Caranguejo. A Lua está exaltada em Touro. A Lua adora estar em Touro também. Mas como está exaltada, ela pode acabar por exprimir-se demasiado, trabalhar demasiado, ser demasiado ela própria e pode acabar por se cansar muito rápido e ficar muito gasta. Depois o Sol. O Sol nasceu na quinta casa, na casa de Leão, onde também nasceu a constelação de Leão. E o Sol gosta muito de estar na primeira casa, que é a casa de Aries, de Carneiro. O Sol gosta muito de estar na primeira casa. É onde o Sol se pode expressar sem pensar nos outros, sem ter de correlacionar a sua expressão com os outros. Porque é a primeira casa, tem a ver com situações pessoais e expressão pessoal. Então o Sol é tudo sobre isso. O Sol nasceu na quinta casa. O Leão também nasceu na quinta casa. O Leão é fogo fixo. Ou seja, é estar fixo na sua própria maneira de ver e expressar o que ele vê do mundo. E o Sol acaba por isso, como eu disse há pouco, o Sol acaba por cegar-nos em relação às outras luzes e influências, porque ele quer ser muito visto. Porque ele tem uma mentalidade já mais desenvolvida que nós. Ele não quer. Ele mostra-se muito, ele está sempre no spotlight, ele está sempre na luz da ribalta, ele está sempre a ser visto. E Leão, isto é porque ele nasceu na quinta casa. E a primeira casa também é fogo cardinal. O Sol é que define a primeira imagem, a primeira percepção da realidade é o Sol. O Sol adora estar nesse sítio porque é ele que dá a primeira percepção da imagem, de como é que se vê o mundo. Estão a perceber? Depois a Lua gosta de estar na quarta casa porque é a casa de Caranguejo. É água cardinal. É ter a habilidade de criar novas maneiras de sentir e criar emoções. A Lua adora estar nesse espaço. Ela consegue criar a sua própria frequência e vibração. Ela não precisa de outros. Ela não precisa de se adaptar a outras frequências e vibrações, porque ela está na sua própria, está confortável na sua própria. Depois Touro, que é a segunda casa, nasceu da segunda casa, é a terra fixa. É ter a habilidade de estar fixo na sua própria maneira de fazer sentido, de ser prático e criar estabilidade.
Então a Lua não precisa de estar de um lado para o outro à procura de estabilidade. Ela já tem na sua própria frequência e vibração. Ser fixo, estar na sua própria. Entendem? Depois, passando a Lua e passando o Sol, temos o ascendente. O ascendente não é um planeta. Tal como o Sol e a Lua são estrelas, são planetas, estrelas, porque os planetas são estrelas. Muitos cientistas dizem que há planetas e estrelas, mas não, na verdade só há estrelas. Essas estrelas é que muitas estrelas produzem planetas, planeta. Derivam da mesma palavra, entendem? Elas criam... E esse planeta é uma versão mais densa dessa estrela, desse corpo de luz, desse corpo de água. Eu acho que isto é mais fácil do que pensar que é tudo um caos e tudo um ocalhas, como os cientistas nos tentam explicar. Entendem? Adiante. O ascendente não é um planeta, não é uma estrela. Então o que é o ascendente? O ascendente esqueci-me de dizer uma coisa muito importante sobre a Lua. Estou agora a ver aqui nos meus apontamentos. É que a Lua, na astrologia, a Lua também nos indica aquilo que nós recebemos com mais facilidade do mundo exterior e aquilo a que nós reagimos com mais rapidez e com mais facilidade do mundo exterior. Então, nós recebemos do mundo exterior, reagimos internamente e depois expomos através do nosso Sol. Porque nós não podemos expor sem primeiro receber. E a Lua é muito importante, porque o posicionamento da tua Lua vai indicar aquilo que tu captas com mais facilidade do mundo exterior e como reages a isso. Se ficas muito exaltado, se reages com calma e se produzes ideias, isso depois é para explorarmos mais à frente. Mas é muito importante porque isso, em parte, é o que são as tuas emoções e os teus estados emocionais mais proficientes e mais dominantes, entendes? Ok. Seguindo, deixem-me só ver se não falhei nada já sobre o Sol, né? O Mercúrio está em Aquário, que é o meu Mercúrio natal, então as minhas mentalidades andam um pouco pelo espaço. Às vezes torna-se um pouco difícil de concentrar, mas também quando faço aquela ligação entre mentalidade alta e aqui o meu corpo, tal, quando faço essa ligação, está direto, estás a ver? Mas às vezes quando falha um pouco, perco-me um pouco. Então, deixa-me ver aqui nos meus apontamentos. Sim, por exemplo, que o Sol é o astro que mais espíritos perdem hoje em dia. E qual é o exemplo disso? É o facto de nós, os nossos anos são calculados em função da viagem do Sol. E em tempos antigos, e que eu acho que também é a maneira mais correta de calcular os nossos anos, seria em função das viagens da Lua. Porque a Lua é o corpo de luz, o corpo de água, que está mais próximo do nosso plano, do nosso planeta. Não quer dizer que seja um plano completamente plano. Eu não apoio, não acredito totalmente na teoria da Terra plana, nem da Terra global. Para mim não interessa. O que interessa é a frequência e vibração do sítio onde vivo e as características dele. Mais nada, eu não quero entrar nessas discussões. Mas o nosso plano, o astro, o corpo de luz, o corpo de água, a influência que está mais perto de nós é a Lua. Então, para mim é mais lógico calcularmos os nossos anos e os nossos meses em função da Lua, porque é a influência que recebemos primeiro. Por exemplo, como a Lua é a influência que nós recebemos primeiro, a influência que nós recebemos do Sol já vem filtrada pela Lua. Porque a Lua já lá está. Imagina, isto é a Terra. Olha, vou usar aqui, olha, cristais, muito importante. Também vou fazer um vídeo sobre cristais. Como eles nos ajudam a conhecer nós próprios e a nós termos uma representação exterior das nossas vibrações e frequências.
para que possamos trabalhar com ela, vê-la, expressá-la, porque os cristais canalizam espíritos e eles retêm luz, e os espíritos usam luz para viajar. Então, se um cristal consegue reter luz, consegue reter o espírito que está dentro dessa luz. Entendes? Mas isso é outro vídeo, Mas vou aqui usar os cristais para fazer aqui uma encenação. Então deixa cá ver. Olha, o verde pode ser a Terra. Este cristal verde, este green quartz, este quartzo verde pode ser a Terra. O quartzo rosa é a Lua. E este olho de tigre é o Sol. E está aqui a Terra. E a Lua está mais perto da Terra. E a Lua anda por aqui, né? A Lua anda mais perto. Mas ela está a esta distância. Está a um dedo de distância. Estás a ver? Um dedo. E o Sol anda também por aqui, mas já está mais distante. Então, quando o Sol, a luz do Sol, que é o Sol em si, a luz é como se fosse um braço do Sol a esticar para interagir com outras coisas. Quando o Sol quando o Sol comunica com a Terra, a Lua está lá primeiro. Então o Sol primeiro passa, porque a Lua, ao andar, cria um espaço que tem a sua própria vibração e frequência. E o Sol, quando entra nesse espaço, a vibração e a frequência do Sol é modificada ou filtrada pela frequência da Lua. Então, quando chega à Terra, já foi modificada, já foi traduzida por uma outra frequência. Então, nós estamos a seguir o Sol, não é errado, não é a coisa, porque não é mau, porque não existe essa dualidade de bom e mau. Apenas seguir a Lua seria melhor, entendem? É isso. A Lua está mais próxima a nós. A Lua, nós somos o plano da Lua. A Lua manifestou-nos. Entendem? A Lua manifestou a Terra. Então porquê que seguimos o Sol? O Sol é tipo... tem muita... Não estou a dizer que os leões... Eu ia dizer que o Sol tem muita... Tem muita influência. O Sol é o dono... O dono... Está-me a faltar as palavras corretas. O Sol é o ruler. Ruler é o regente de Leão. E eu ia dizer que o Sol tem muitas influências de Leão, mas não, o Leão é que tem muitas influências do Sol. Então o Sol é bastante egoísta. Mas não é egoísta como nós humanos, porque o Sol não é humano. O Sol é uma estrela, já é um conjunto de mentalidades gigantesco. Mas o Sol está a fazer a sua própria cena. Estás a ver? Enquanto que a Lua é mais emocional e preocupa-se mais. A Lua tem mais um aspecto de mãe que se preocupa, entendes? Então, ainda por cima, nós somos os filhos dela, quase, estás a ver? Porque ela manifestou-nos a sua frequência e vibração. Ao ficar cada vez mais densa, manifestou um plano de existência físico, que é o nosso. Então, porque é que nós devíamos seguir as viagens da Lua? E segundo as viagens... se eu não estou enganado, se nós fizéssemos os nossos anos através da Lua, nós já teríamos em 2041 ou 2042. Não tenho a certeza. Então já estaríamos mesmo dentro da era de Aquário. Enquanto nós ao seguirmos o Sol, estamos ainda em 2020, o que também não é certo, porque o ano só começa em março, que é quando o Sol passa de peixes para Aries, passa de peixes para Carneiro, e desvia um grau, aumenta um grau à sua rota. Porque o que é que aconteceu no dia 31 de dezembro para o dia 1 de janeiro? O Sol continua em Capricórnio, não mudou nada. Estás a ver? Isso já é outro... Mas existe uma razão. Existe uma razão e uma explicação para tudo. E um sentido. Um objetivo. Ok? Não pensem que isto acontece só por assim. Só porque acontece. Porque existe uma razão para tudo. Porque é que o Sol se mexe? Porque é que o Sol gira no sentido em que ele gira? Porque é que o Sol nasce àquela hora? Porquê? Muitas pessoas, muitos astrólogos, os cientistas que estudam astronomia, muitos astrónomos, muitos professores, muitos cientistas conseguem dizer que aquilo acontece e quando acontece, mas realmente não explicam porquê. Estás a ver?
E espiritualidade e astrologia explicam porquê. Porque existe uma mentalidade, existe uma frequência e vibração por trás dessa manifestação física que faz essa manifestação física acontecer dessa maneira. Entendem? Mas isto já é por outro vídeo, já me estou a desviar, não quero desviar. Vamos voltar ao ascendente. O ascendente. O ascendente é a constelação. Atenção, o ascendente é uma constelação. É a constelação no qual o teu espírito apanhou boleia, entre aspas, para entrar, ou seja, nascer neste ramo da realidade. Ok? Porque a Lua é o espaço de onde ele veio, o Sol é o que o teu espírito usa para viajar. Não sei se disse isso, mas o Sol é o corpo de luz onde o teu espírito usa para viajar. É tipo uma nave espacial, um carro, para o teu espírito viajar, porque o espírito produz luz e ele entra nessa luz e viaja dentro dessa luz. Por isso é que muitas pessoas dizem e perdem-se nesta meia-verdade em que a nossa realidade é uma ilusão. Porque é o mundo da luz. Verdade, é o mundo da luz, é uma ilusão, mas por ser uma ilusão não é mentira. Por ser uma ilusão não significa que não exista ou que nós não nos devemos comprometer a ela. O que acontece é que a luz é produzida pelo nosso espírito. Então, se é produzida pelo nosso espírito, é uma representação do nosso espírito. Então, o que ela produz, o como a luz se comporta, é como o nosso espírito quer que ela se comporte, se nós formos espiritualmente inclinados e soubermos o que estamos a fazer. Entendem? Porque hoje em dia muita gente não sabe o que está a fazer, hoje em dia muita gente está perdida, então a luz que ela emite, que essas pessoas emitem, as vibrações que elas emitem, as ações que elas estão, são ações perdidas. São luzes perdidas, elas seguem luzes perdidas, então não fazem aquilo que elas querem e manifestam situações que são contrárias e não são favoráveis a elas, que provocam sofrimento e dor, o que é extremamente desnecessário e evitável se tu seguires o teu espírito com humildade e ambição em expansão espiritual. Isto foi aqui grande ligação a Mercúrio. Eu disse, estás a ver? Quando liga, liga. Mas pronto. Então, o teu espírito estava na Lua, que na altura em que o teu espírito está naquele espaço não é a Lua. Só se torna a Lua quando o teu espírito sai. Sai, ele cria e entra no Sol, e através do Sol cria outras cenas. Vou explicar no vídeo mais tarde, mas são outras bolas de luz, outras bolas de água, outros corpos de água que começam a andar à volta do Sol. Fium. Estás a ver? E isso tudo vai criar o corpo e todos nós como espíritos, ao fazermos o que nós, ao usarmos o mesmo mecanismo que nós usamos para produzir o nosso corpo, mas todos juntos, todos os espíritos juntos, porque para criar o meu corpo o meu espírito usou-se ele próprio. Mas para criar esta realidade toda, os nossos espíritos todos juntaram-se, todos juntos, e usaram esse mecanismo de produzir luz e dar forma à luz. Porque o que é o espírito? É um espaço sem forma, sem aparência, sem característica. E por causa disso pode adquirir qualquer forma e característica que lhe é dada, ou que ele quer assumir. A vibração e frequência que ele escolhe produzir é que lhe vai dar essa forma. Então nós todos juntos não tínhamos forma nenhuma, ficámos todos sem forma, ou já estávamos todos sem forma, e escolhemos dar esta forma que nós vemos. Ponto final. O que nós vemos, a nossa realidade, fomos nós, como espíritos, com base em acordos, nós decidimos fazer isto tudo juntos, criámos isto, manifestámos isto na existência. Então se há algo na tua vida em que tu não concordas, que tu achas que qualquer coisa, não há ninguém que te obrigou a fazer isso. Contudo, eles enganaram-te. E é o que acontece muito hoje em dia. Contudo, eles disseram, vai por ali e tu foste. Porque é impossível um espírito obrigar outro espírito a seguir uma direção que esse espírito não queira seguir. Porque não dá. Não dá. Entendes? Isso não existe. Não existe um espírito criar um mundo inteiro e agora manda nesse mundo. Não. O que é o espírito? É um espaço individual. A partir do momento em que existe um espaço individual, dentro desse espaço só mandas tu. Não manda mais ninguém. Entendes? E é esse espírito, é esse espaço individual que está dentro do nosso corpo a comandar isto tudo. Então o ascendente é a constelação que o nosso espírito, dentro do Sol e todos, dentro do... mesmo antes de entrar para o corpo,
Nós já estávamos mesmo a nascer, o nosso corpo já estava criado dentro do útero da nossa mãe, mesmo antes de nascer. Por isso é que o ascendente é indicado pela hora em que tu nasces, no dia em que tu nasceste, é indicado pela hora e minuto. É mesmo no momento em que tu nasces, o teu espírito, pum, vem cá para baixo, para o teu corpo mesmo, stral. Ele estava tipo lá no mundo astral, na nona dimensão, um vídeo que eu também vou trazer, que é como é que os espíritos criaram as 9 dimensões. Ele está lá na nona dimensão, tipo, como a controlar uma marionete através do seu... não sei o nome do que se usa para controlar marionetes. Mas ele está lá a mandar frequência e vibração, a produzir o corpo dentro do útero da tua mãe, e quando está pronto, pau, ele vem. E ele vem através de uma constelação, que é o teu ascendente. Porque, imagina que tu nasceste... deixa ver... que tu nasceste em dezembro. Nasceste em dezembro. No dia, tipo, 19 de dezembro. No dia 19 de dezembro. Às 7 da manhã, ou depende, à hora que o sol nasce. Porque, por exemplo, cá em Portugal nós temos horas diferentes para inverno e verão. Então, no verão nasce a uma hora e no inverno nasce a outra. Mas à hora em que o sol nasce, a constelação que está a ascender no céu, ascendente, estão a perceber? A constelação que está a ascender no céu, na primeira casa, no primeiro espaço do céu, é Sagitário. É a constelação em que o Sol está a ascender também. Porque o Sol está a ascender e o Sol, durante esse período do ano, está em Sagitário. Então, o primeiro espaço em que o Sol nasce é Sagitário. Então, se tu nasceres nesse período, que é das 7 às 9 ou das 6 às 8, dependendo do horário de verão ou do horário de inverno, tu vais ter um ascendente em Sagitário. Que é, nesse caso específico, se tu tiveres o teu ascendente em Sagitário, foi porque quando tu nasceste, o Sol estava a passar pelo espaço do céu que corresponde a Sagitário. O Sol estava a apanhar boleia também da constelação de Sagitário. E o teu espírito também apanhou boleia para entrar neste mundo, para entrar neste ramo específico da realidade da constelação de Sagitário. Entendes? Se tiveres o ascendente em Touro, o teu espírito apanhou a boleia da constelação de Touro. Perdão. Entendes? E o que é que o ascendente indica sobre nós? O ascendente é a nossa personalidade, a nossa primeira imagem, quando o ascendente torna-se a nossa primeira casa. Porque foi o primeiro espaço do céu que nós apanhámos ao entrarmos neste mundo físico. Então, sempre que tu tens um cenário derivado da primeira casa, que é a primeira vez que tu fazes algo, a primeira vez que entras num bar, a primeira vez que conheces alguém, a primeira vez que fazes um programa, a primeira vez que experimentas uma comida, a primeira vez que fazes qualquer coisa, isso é espaço da primeira casa. Então tu vais reagir de acordo com o teu ascendente. Então reflete isso, a tua personalidade mais natural, mais básica, a primeira imagem que os outros têm em ti, a primeira imagem que tu tens do mundo e as primeiras ações que tu tomas em algo. Isto porquê? Porque, como espíritos, nós não conseguimos ver. Nós só conseguimos sentir vibrações e frequências. Então, imagina que tu tens o ascendente em Sagitário. Significa que, no momento em que nasceste, o teu espírito, para entrar no teu corpo, passou pela constelação de Sagitário. A constelação de Sagitário foi um intermediário, da middleman. Estás a ver? Foi um intermediário entre o teu espírito e o teu corpo. O teu espírito, ao entrar no teu corpo, passou pela constelação de Sagitário. E foi a primeira vez que tu experienciaste este mundo. Foi através da constelação de Sagitário. Ou seja, sempre que tu entras num novo mundo pela primeira vez, numa nova experiência, ou no espaço de alguém pela primeira vez. Porque o meu espaço é o meu mundo. O teu espaço é o teu mundo. Então quando eu entro no teu espaço, quando eu entro no teu mundo, eu vou entrar através do meu ascendente. Que no meu caso é Libra. Eu vou entrar com frequência. O teu espírito vai sentir frequências e vibrações de Libra. Que ele sabe que pertencem a Libra. Entendes? Porque é a primeira vez que nós nos estamos a conhecer. É a primeira vez que eu estou a entrar no teu mundo. Entendes? Então, como a primeira vez que eu entrei neste mundo foi através da constelação de Libra, é isso que o teu espírito vai sentir. Porque quando eu entrei,
É como se essas vibrações fossem tipo um óleo pegajoso que ficou à volta do meu espírito. Porque foi a primeira. Foi a primeira camada. Então, quando tu sentes a minha presença, a presença do meu espírito pela primeira vez, é essa primeira frequência que tu vais sentir, que é Libra. Que pode ou não ser a minha verdadeira essência, dependendo depois do meu e dos teus alinhamentos. Mas o ascendente é isto. É a constelação na qual o teu espírito apanhou boleia para entrar pela primeira vez neste mundo como tu, no teu corpo. Estás a ver? E é isso. Por isso é que... já me ia esquecer outra vez de uma cena. Espera. É que ao ser o ponto de entrada neste ramo da realidade, e o tempo não é linear, o tempo é circular. Tu tens um ponto de partida, que é o masculino, e o trajeto. O trajeto. Tu tens um ponto de entrada, que é o ponto masculino, e o trajeto que ele faz, a partir desse ponto até ao ponto que retorna, é o feminino. Entendem? Mas isto vai ser para outro ponto. Mas ao ser o ponto de entrada, não significa que o ascendente seja o masculino, calma. Não se percam. Mas ao ser o teu ponto de entrada, e como o tempo é circular, qualquer experiência é circular, e tu nesse circular apanhas e acumulas experiências, então esse circular vai ficando cada vez maior. Mas ao ser o primeiro ponto, os outros espíritos, ao sentirem esse primeiro ponto, eles conseguem, a partir daí, sabendo, e tu também sabendo que todos os movimentos são circulares, eles conseguem alinhar as suas viagens astrais com a tua própria viagem astral. E a partir daí sabem ou sentem como é que devem interagir ou não contigo. Ou seja, ao ser o ponto de entrada neste ramo da realidade, devido ao movimento circular do tempo e das viagens astrais dos espíritos, sabendo o ascendente e sentindo o ascendente, é possível calcular e sentir, como espíritos, o caminho que um certo espírito tem. Isto permite aos outros espíritos alinharem-se com o trajeto individual desse espírito à distância, através de frequência e vibração, sem terem de partilhar espaços e experiências. Ou seja, isto permite que tu não tenhas que experienciar más, entre aspas, porque não são a teu favor, circunstâncias que não são a teu favor, de antemão, tu já sabes. Ou então já sabes que é isso que vai acontecer e é isso que o teu espírito quer experienciar. Permite-te alinhar com o trajeto de outro indivíduo, de outro espírito individual. Entendem? Então, por enquanto é tudo. Gostei muito de fazer este vídeo. E até à próxima. Cloud Surfer, o surf astral. Yeah.